também estariam investindo no Brasil, as que não tinham estaleiro, no caso principalmente da Jurong. Isso também afeta a área industrial? Foi uma transição, porque normalmente as obras de plataforma eram feitas pela industrial até a gente constituir o estaleiro em Seada, que o objeto é construir plataformas, módulos. Nesse mesmo documento, mais adiante, tem um e-mail do Roberto Prisco Perramos, de 21 de março de 2011. Quem que é Roberto Prisco? Roberto Prisco era o líder empresarial da Oligás. E ele começa o e-mail: falei com o André um sobrepreço no contrato de operação da ordem de 20, 25 mil dia por sonda. O senhor está copiado aqui nesse e-mail? Não, copiado não, está como destinatário. Essa afeta a área industrial? Nessa oportunidade, como o estaleiro não estava constituído e o Roberto é o operador das sondas, a área dele, caso ele viesse a conquistar alguma sonda, nós faríamos a sonda, até o estaleiro ficar pronto. Por isso que o senhor estava recebendo essa informação? Sempre. E também o senhor Marcelo Odebrecht aqui figura como... Porque o Roberto seria investidor em sonda. Roberto Prisco, que era o líder empresarial da Oligás. Tá. Porque era um investimento volumoso isso? $1 bilhão aproximadamente cada um. Então, nesses assuntos, o senhor Marcelo era consultado? Não, ele já era até informado, porque o investimento desse porte teria que passar até pelo Conselho. Evento 3, anexo 69, tem também alguns e-mails aqui. Dentre esses e-mails, 1º de abril de 2008, Rogério Araújo envia para Ernesto Vieira Baiardi e Márcio Faria. Quem que era o Baiardi mesmo que o senhor mencionou? Baiardi, nessa época, era o diretor superintendente de Angola. Aí ele começa lá: Ernesto, retorno Petrobras, diretor Zelada e a Birrâmia. Vou lhe mostrar aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu sei de que se trata, sim, excelência. Esse e-mail é sobre uma possível refinaria em Angola, que a Petrobras inicialmente até pretendia participar como operadora ou assistência técnica da Sonangol. Eles iam assinar um MOU, que era um memorando de entendimento, onde a Petrobras poderia prestar algum serviço. E o Ernesto, como era o diretor superintendente de Angola, ele acompanhava isso visando a construção da refinaria, onde inclusive ele teve alguns contratos de infraestrutura. Por que o senhor era copiado? Porque se fosse ter a refinaria, a parte de processo, eu entraria para construir também na parte dos HDTs e UDAs. E a área, então, que o senhor atuava aqui no Brasil também era responsável pelas obras daí no exterior? Sim. Ela que faria também? Ela que faria. E tem uma referência aqui do senhor Rogério: fiz questão de relatar que é preciso uma posição clara da Petrobras quanto à indicação da CNO para parceria com a KBR no EPC. A KBR era uma empresa americana de processo que estava contratada para engenharia. E a gente estava buscando e acabamos assinando um MOU com a KBR, mas infelizmente o projeto não decolou. Mas a Petrobras queria fazer uma indicação da CNO para essa parceria? Qual? A Petrobras não faria uma indicação. A gente queria ser nomeado referência nossa pelos trabalhos que a gente fazia nas refinarias do Brasil. Uhum. Essa questão das contas da Odebrecht, segundo aqui a acusação, na Suíça, senhor Márcio, Smith Nash, Golac, Sherkson, Ravensura, Arcadex. O senhor pode me esclarecer isso? Excelência, eu tomei conhecimento disso na denúncia. O senhor nunca teve conhecimento disso antes? Não. Ninguém na Odebrecht sabe sobre as contas que a Odebrecht mantinha na Suíça? Eu não sei. Com essas transferências, consta aqui para contas offshores do senhor Pedro Barusco, Renato Duque, Paulo Roberto Costa. O senhor tinha contato com essas pessoas? Com o Paulo Roberto Costa, com o Renato Duque? Tinha.
Eu tinha contato institucional com o Paulo, com o Duque, e o senhor mencionou aí Pedro Barusco. Pedro Barusco eu conhecia, mas nunca estive com ele. O senhor nunca tratou sobre pagamentos, propinas com eles? Absolutamente. Qual a área da Odebrecht que tinha mais volume de negócios com a Petrobras? Área industrial e talvez a Braskem na compra de nafta. Em termos de valor, eu não sei. E consta aqui na denúncia que teriam sido pago, segundo a denúncia, que 13 milhões de dólares e 1,9 milhões de francos suíços para o senhor Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e Duque, através de contas da Odebrecht mantidas na Suíça. O senhor não tem nenhum conhecimento sobre isso? Eu não tenho conhecimento, eu nunca orientei, nunca instruí e nunca solicitei nenhum pagamento nessas contas. Sendo eles pessoas da sua área, o senhor nunca mencionaram nada? Absolutamente. Depois que houve essa investigação, operação Lava Jato, começou a aparecer o nome da Odebrecht, foi feita alguma apuração interna sobre esses fatos? Sim, senhor. Assim que foi publicado na mídia, as primeiras notas que mencionavam a Odebrecht, no caso da engenharia industrial, nós constituímos um comitê de investigação totalmente autônomo e independente, com essa finalidade. Tivemos, inclusive, um apoio da dona Olga da Braskem, que ela tinha muita experiência em compliance, e a primeira coisa que nós fizemos foi, em relação às empresas mencionadas na mídia, fazer uma devassa contábil em todas as obras da engenharia industrial. E essas contas no exterior? Conta no exterior, quando saiu na denúncia, eu já não estava mais na empresa. Mas não se sabia antes na Odebrecht que ela tinha essas contas no exterior? Não. Hilberto Silva, quem é Hilberto Silva? Hilberto Silva é atualmente um consultor interno da Odebrecht. Nessa época de 2004 a 2000 em diante, ele exercia essa mesma função? Eu não tinha nenhuma relação com o Hilberto nessa época. Ele não prestava consultoria para a sua área? Não. De equipamento industrial? Não. Bom, em princípio são essas indagações do juízo. Eu passo ao Ministério Público. Bom dia. Bom dia. Por favor, eu queria só mais alguns esclarecimentos aqui. O senhor teve algumas reuniões com Paulo Roberto Costa ao longo do tempo que o senhor trabalhou na Odebrecht. O senhor poderia explicar o motivo dessas reuniões? Eram reuniões institucionais com o Paulo. Eu tinha com ele no máximo 3 vezes por ano em média. Certo, tá. E com Alberto Youssef? Alberto Youssef, eu estive com ele 2 ou 3 vezes. Tá, e que assunto o senhor tratou com ele? Eu recebi o Alberto Youssef por uma indicação informal do nosso companheiro de empresa, Alexandrino Alencar, pediu que eu recebesse. Assim o fiz, estive com ele em um café, onde ele veio me oferecer serviços de empresa que ele representava. Empresas da área de tubos, da área de transporte e outras coisas. Transporte, parece que alimentação, não me recordo. Tá, e o ex-deputado José Janine, o senhor conhece? Não conheço, só pela mídia. Foi apreendido, e consta dos autos, uma mensagem que o senhor trocou, uma sequência de mensagens que o senhor trocou com Alberto Youssef. Eu posso lhe passar? Acho que deve haver alguma confusão. Deve haver confusão, porque eu nunca tratei de mensagem com ele. Não, nunca tratei. Tá. Nunca falei por telefone. Márcio não é o senhor? Não Sou eu. É Márcio Bonilho da Sanco, doutor Welter. Eu nunca troquei mensagem com o senhor Alberto Youssef. Márcio Bonilho da Sanco. Bom, o senhor foi indicado por Paulo Roberto Costa como sendo o seu contato, o contato dele, perdão, para tratar de assuntos relativos à propina. O senhor poderia confirmar, negar isso? Nunca tratei de assuntos de propina com Paulo Roberto Costa. Nunca? Nunca. Tá.
E em relação às contas no exterior, também o senhor não... Da mesma maneira que eu Tem nenhuma respondi para informação. Vossa Excelência. Eu estou satisfeito, obrigado. Os outros defensores, fora do próprio acusado? Desculpe, eu sei de acusação, tem perguntas? O próprio defesa do acusado. Minutinho, excelência, por favor. Essa empresa, só então, aproveitando aqui um esclarecimento do juízo, Consultora Internacional Del Sur, essa o senhor conhece? Nunca ouvi falar, e quando isso saiu na mídia, a empresa fez um anúncio público que não era da Odebrecht. Sim. Sr. Márcio, o senhor conhece Bernardo Freiburghaus? Não conheço, nunca ouvi. Em algum momento o senhor recebeu orientação de Marcelo Odebrecht quanto a fazer limpeza de aparelhos ou não movimentar conta bancária em razão dos problemas havidos? Absolutamente. Foi do senhor a decisão de se afastar dos contratos da Petrobras? Foi. Assim que teve, acredito que em novembro, uma busca e apreensão na minha casa, que me criou um desconforto muito grande, e eu achei que naquele momento eu procurei Marcelo, expus meus motivos, ele concordou, eu iniciei uma transição rápida da passagem dos contratos da Petrobras, que início de fevereiro já estava tudo passado para outro responsável. O senhor já mencionou, na resposta do juízo, a questão de uma investigação interna. Antes mesmo disso, só para que fique claro, a consultora Norberto Odebrecht e a área de engenharia industrial possuíam um programa de conformidade já implementado? Já. A Odebrecht sempre teve um código de conduta implementado, de acordo com a nossa filosofia empresarial. Sempre teve. Houve uma mudança específica a partir de 2013 com a lei anticorrupção? Houve uma resolução do diretor-presidente muito mais ampla, em consonância com a lei anticorrupção, que também estava sendo aplicado na engenharia industrial, que inclusive aconteceu no meio da Lava Jato. Havia algum regramento, desde há muito tempo, com relação a brindes institucionais no final do ano? Havia. Lá pelo mês de outubro, por aí, saía uma instrução como seria o procedimento de brindes. E os brindes dados eram livros inclusive no programa de incentivo à cultura, gravuras e outras coisas. Nada mais do que isso, ninguém estava autorizado a dar brinde diferente do que era institucionalizado pela empresa. Mudando um pouquinho de assunto, ainda com relação a Alberto Youssef, alguma vez o senhor pediu a ele alguma interferência com relação à empresa Galvão Engenharia? Jamais. Eu fiquei até um pouco estranho que, com o passar do tempo, para quem esteve com esse senhor 2 ou 3 vezes, com certeza, ele veio usando o meu nome com uma intimidade que eu desconheço. No caso específico da Galvão, eu conheço a Galvão, eu conheço um dos acionistas, que é o Dario. Qualquer necessidade de diálogo com a Galvão, eu faria diretamente e jamais autorizei alguém a utilizar meu nome para um assunto como esse e não sei com que interesse ele fez. Sr. Márcio, o senhor é cidadão suíço? Tem passaporte suíço? Tenho passaporte suíço proveniente porque meu sogro era suíço. E por que o senhor decidiu tirar passaporte suíço? Passaporte suíço eu tirei, a única vantagem de fato que tem é você não precisar de visto para ir para os Estados Unidos e não enfrentar fila quando você vai para a Europa. O senhor sabia, o senhor teve a sua prisão requerida, indeferida pelo nobre juiz e depois disso o senhor estava sendo investigado, o senhor prestou depoimento e tal. Algum Isso. momento o senhor considerou a hipótese de se mudar ou de ir embora para a Suíça? Deus me livre, jamais. Sr. Márcio, já estou terminando aqui. Em relação à obra do prédio de Vitória, que também consta da denúncia, essa era uma obra da área de engenharia industrial? Não, era uma obra da infraestrutura.
O senhor teve alguma participação na conquista, na execução dessa obra? Absolutamente. O senhor já trabalhou ou conhece Paulo Bogossian, da empresa? Conheci Paulo Bogossian de nome na denúncia, não o conheço. Senhor Márcio, o senhor gostaria de dizer alguma coisa em relação ao que mudou na sua vida depois da busca e apreensão lá atrás e, obviamente, agora que o senhor está preso aí há 4 meses já? Gostaria. Quando da busca e apreensão na minha residência no mês de novembro, o que aconteceu com a minha família foi, assim, 1000 vezes superior ao que aconteceu na empresa, para o impacto que isso deu e continua dando. Eu só compararia isso ao que aconteceu em 82. Eu venho de uma família grande, minha mãe teve 10 filhos, e eu perdi um irmão de 20 anos de acidente em 82. Esse negócio tornou, porque minha família mora no interior, numa cidade pequena, de 30 mil habitantes, e meu pai, velho, minha mãe também, a demanda que isso causou na minha família e o dano é uma coisa mais irreparável que existia. Ambos entraram em depressão terrível. Felizmente, pela indefinição da minha prisão, eu tive a oportunidade de participar com meu pai algumas vezes, que o estado de depressão dele foi tão forte que ele chegou a falecer em maio, um mês antes da minha prisão. A família continua chocada. E outro evento também, nessa mesma linha, que eu tenho um sobrinho, filho único da minha irmã, de 10 anos, ela teve esse filho de uma gravidez tardia, e esse meu sobrinho, ele está com um câncer muito grave. E há 2 anos atrás, ele mudou para minha casa em São Paulo, que é de Belo Horizonte. Em São Paulo tem mais recursos para esse tratamento. E depois disso, a ajuda que eu estava dando, eu não pude mais dar. Ficou uma coisa completamente difícil, porque meu cunhado trabalha em Belo Horizonte e eu que estava dando apoio. Ele está lutando. Até agora, apesar é um câncer que não pode fazer cirurgia, é um neuroblastoma muito complicado na suprarrenal. Então, isso prejudicou a minha família de uma maneira irreparável, que eu não sei. Espero ver minha mãe, que também já está velha, antes de acontecer o mesmo que aconteceu com meu pai. Mais uma coisa? Não, Excelência. O juízo sente por esses problemas na sua família, Sr. Márcio Faria. Excelência, Oi? O senhor ainda ia fazer mais esclarecimentos? Sim. Eu vou, infelizmente, com todo o respeito e acatamento, o meu cliente já respondeu às indagações do juízo do Ministério Público, e ele já, inclusive, agora está mais emocionado. Eu acho que a partir daqui ele vai se reservar o direito de não dizer mais nada. Ele esclareceu a todas as indagações, então acho que a partir desse momento ele vai ficar em silêncio. Tá bom, mas eu vou fazer mesmo assim. Pois não. Quem na Odebrecht poderia me esclarecer sobre essas contas na Suíça, então, Sr. Márcio? O senhor não sabe, o Rogério Araújo não sabe, ninguém sabe sobre essas contas. Quem que poderia esclarecer? Não é da minha área. O senhor não sabe dizer ninguém, então? Não sei. Uma geração espontânea essas contas lá no exterior? Desconheço as contas, Excelência. Tá bom. O senhor tem investimentos na Suíça? Tenho. O que o senhor tem investimentos lá? Eu tenho dinheiro na Suíça e em outros países também. Contas em seu nome mesmo? No meu nome, não, na Suíça, de uma empresa que é controlada por mim, eu sou o BO, e nos Estados Unidos, uma conta na pessoa física. Que conta que é essa na Suíça? Na Suíça é uma conta que eu fiz remessas através do Banco Central, 4 contratos de câmbio. Por que o senhor fez essas remessas? Eu fiz essa remessa por diversificação de investimento. Eu tinha plena certeza, não como ocorreu, porque eu fiz remessa que nos 4 contratos de câmbios que eu fiz, o câmbio estava mais ou menos entre 2,20 e 2,30. Eu não esperava que fosse chegar a 4. Quando que o senhor fez essas remessas? Fiz o ano passado, antes das eleições, porque eu temia pelo cenário político, a reeleição da Dilma. Quanto que o senhor enviou? Aproximadamente, eu acredito que 7 a 8 milhões de reais, ou algo assim. Eu tenho os contratos de câmbio que consta no DCBE. Esse dinheiro está lá ainda? Está intacto. Foi bloqueado? Não foi bloqueado. Que eu saiba, não. O senhor não pode usar esse dinheiro para aquele custeio do que o senhor mencionou, do problema de saúde do seu sobrinho? Eu posso ajudar alguma coisa, mas meu cunhado está tendo alguns recursos também. Se precisar, eu vou ajudá-lo. Posso até vender algum bem. E o senhor mencionou que tem também quando nos Estados Unidos, isso? Tem. Isso proveniente quando eu trabalhava no exterior. Esses valores dessas contas é do seu rendimento de trabalho? São rendimentos de trabalho e estão devidamente declarados. O
O senhor tem outras propriedades na Suíça ou só essas contas? Não tem nenhuma propriedade. Só essa conta. Bom, era esclarecimentos então. Então pode interromper.